Aconteceu de novo e não é o Natal do Mickey. Pois é, pessoal. Para quem acompanhou o debate ontem, ou a tentativa de debate, né, viu que, na verdade, a conclusão que eu cheguei é que você, eu, nós somos os verdadeiros palhaços, né? O circo, ele começa lá e ele vem se alastrando para cá, né? E por que eu digo isso? Porque, cara, cada vez mais eu tenho a certeza de que um beneficia o outro. E se você não vê isso, eu vou tentar abrir a sua mente para que você passe a enxergar isso, cara, porque não é possível. Você tem duas figuras que seriam ali antagônicas, uma de esquerda, outra de direita, ou eu vou colocar aqui até melhor, uma de extrema direita e outra de extrema esquerda, que é o que a mídia pontua, né? Eu discordo dessas denominações, né? Mas de qualquer forma, ambos possuem falas que têm uma certa conivência com ditadores, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro já elogiaram ditadores e por aí vai, eles são coniventes com isso, né? Mas eu não estou aqui para falar disso exatamente. Eu estou aqui para falar do uso do marketing e do uso não, do abuso do marketing para tentar ganhar voto. A gente viu aí agora mais escândalos envolvendo o Bolsonaro que o Lula. Os escândalos são os seguintes. O mais recente foi aquele escândalo das meninas venezuelanas, né, onde o Bolsonaro disse que estava passando numa cidadezinha pequena e viu ali meninas venezuelanas tentando ganhar a vida, né? E aí pintou um crime, não sei o que lá. Palavras do Bolsonaro, tá? Não quero me imputar esse tipo de declaração, não. São palavras do Bolsonaro, tá? Se você não sabe disso, você está numa caverna, provavelmente. Então, pesquisa isso daí que você vai encontrar o vídeo original, tá? Ele falou isso no podcast, tá por aí, tá na internet, aí vocês vão conseguir ver. Isso pegou mal pra caramba, né? Pegou muito mal. Foi uma declaração infeliz, como várias declarações que o Bolsonaro já fez, né? Só que ele tá fazendo um uso político disso. Aí o Bolsonaro, no mesmo debate, ele reclama que o Lula faz uso político da morte de familiares, mas o Bolsonaro ele também faz uso político não só da morte, mas também da depravação das pessoas, né, cara? Então, isso soa um pouco contraditório. Mas a verdade é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula são meros ratos, né? Eu já fiz isso, já mostrei uma apresentação, até mesmo na faculdade, que o vídeo está aqui nesse canal, vocês podem dar uma olhada depois, a apresentação no Cefet, onde eu falo sobre o que causa pobreza no Brasil. E os principais fatores são esses, né? São esses fatores aí. Principalmente esse, essa arquitetura demagógica da política brasileira, né? Onde essas duas figuras hoje lideram as pesquisas, infelizmente. Então, de um lado, você tem um fazendo uso do marketing político para uma coisa, outro para outra, e eles vão usando isso daí. Vocês veem que o marketing político hoje, ele é esse lixo que é. Você liga a televisão, você vê um falando mal do outro. Ninguém tem proposta nenhuma para o país, cara. A fome e o desemprego estão aí, mas ninguém tem proposta concreta. Os únicos que estão fazendo um trabalho sério hoje no governo são alguns ministros, né, eu coloco alguns no governo atual, e o Banco Central. Cara, o Banco Central, tiro meu chapéu completamente, porque o Banco Central, cara, conseguiu e está conseguindo fazer o trabalho dele de uma forma muito, muito eficiente. Eu tiro meu chapéu mesmo pro Banco Central. Paulo Guedes é um lixo, horroroso. Mas o Banco Central, cara, Banco Central fenomenal, eu tiro meu chapéu. Roberto Campos Neto, mais que merecido o prêmio de maior banqueiro central do mundo, tá? Mais que merecido, por ele ter desenvolvido nada mais, nada menos que o Pix, tá? Então, o Pix já foi um advento ali do Banco Central que o Bolsonaro usa hoje como arma política. O Pix foi de zero, né? Foi de nada a tudo, e muito rápido. O Bolsonaro, quando perguntado sobre o Pix, ele nem sabia o que era. Começou a falar de aviação, cara. Pra vocês terem uma ideia da coisa. O Bolsonaro nem sabia o que era o Pix, cara. Nem sabia, fazia ideia. Fazia ideia. Hoje ele usa como arma política. Vocês podem pesquisar, não estou falando bobagem. Tem aqui no canal um vídeo onde eu falo a respeito disso.
onde eu falo... Isso aqui é suco de uva, tá, gente? Não tô passando batom, não. Isso aqui é suco de uva. Enfim, o Bolsonaro hoje ele usa isso como arma política. Só que há pouco tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, ele não sabia o que era o Pix. Né? Tem um vídeo aqui no meu canal explicando sobre isso, mostrando o vídeo do Bolsonaro sendo perguntado ao vivo sobre o Pix. E ele começou a falar de aviação civil, se enrolou todo, se enrolou todo. Hoje é arma política. O Lula começou a usar, por outro lado, o orçamento secreto do Bolsonaro como arma política, né? Ah, você fala do meu petrolão, do meu mensalão, mas o orçamento secreto aí, você não vai falar do orçamento? Aí o Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com isso daí, tá ok? Não tenho nada a ver com isso daí. E a gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem, cara. Todo político vagabundo vai criar uma desculpinha e o gado vai defender, vai passar pano e por aí vai. Agora, por que eu quero que vocês entendam que esses dois caras são a mesma coisa? Até que a thumbnail desse vídeo é bem chamativa, né? Um colocando a mão no ombrinho do outro, para justamente simbolizar isso. E isso não vem de hoje, não vem de 10 anos atrás, não vem de 15, vem de décadas atrás. Anos atrás, tá? Inclusive na época, quando José Serra disputava as eleições, né? Era José Serra e Dilma, né? Depois veio o Aécio e a Dilma disputando a presidência da República. Esse mais recente, 2014, foi 2014, não lembro se foi 2014. Foi 2014. Foi. E, cara, eram duas figuras que, na verdade, não tinham diferença, quase que nenhuma. A diferença era só o partido. Mas eram duas figuras ali coniventes, duas figuras ali compatíveis, né? O fato é que hoje o Bolsonaro já sancionou o fundão eleitoral, né? O que está ajudando o Lula agora, porque o Lula é o principal gastador desse fundão. Ele está com o gasto dele já... Eu não vou saber a cifra agora, mas fizeram um levantamento e ele é o cara que está gastando mais dessa cifra aí, cara. O Lula está gastando muito dinheiro público do fundão eleitoral que o Bolsonaro sancionou para ele fazer a campanha dele. Há quem diga que isso é financiar a democracia. Uma ova. Eu discordo completamente. Vocês me conhecem aqui. Eu já falei a respeito disso. Já falei que, olha, cara, financiar a democracia é o cacete, entendeu? Eu sou a favor da democracia, eu não sou contra a democracia, não. Agora, eu sou contra usar a democracia como marketing político, que é o que esses caras fazem. Precisamos financiar a democracia e tal. Tá, mas você financia a democracia pegando o meu dinheiro, pegando o dinheiro de todos os brasileiros e jogando para políticos que eu não concordo, que eu não compactuo? Eu não estou entendendo que tipo de democracia é essa. Então eu não acho isso democrático, nem no papel, nem na prática. Isso não é democrático. Tá? Eu luto pelo fim do fundão eleitoral, porque são recursos desperdiçados à toa. À toa. Porque tem políticos ali que não vão ganhar, ou seja, é recurso desperdiçado, cara. É recurso jogado no ralo, entendeu? No ralo. Então, ao invés de investir em saúde, educação, coisas básicas, né, as despesas obrigatórias, não. Prefere-se jogar no ralo esse dinheiro. Isso está errado, cara. Isso está muito errado. Entendeu? É um dos pontos que eu sou contra, totalmente contra. Enquanto isso, você tem a campanha do Henrique Meirelles, que foi o candidato que mais gastou dinheiro privado, né? E não venceu a eleição. Então tem muita gente que fala, mas esse sistema aí privado, 100% privado, vai dar ruim, porque as empresas vão fazer complô, vão fazer ali, vão criar uma gangue ali. Cara, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, porque você tem candidatos que gastaram muito dinheiro privado e não ganharam. Não é isso que vai ditar as regras. O marketing vale bem mais do que a quantia aplicada. Nem sempre a quantia aplicada é proporcional ao marketing também. Às vezes o marketing é horroroso. Que nem o que está acontecendo agora. São muitos pontos falhos de cada candidato. A proposta agora, a ideia deles é aumentar a rejeição um do outro. Né? O Bolsonaro aumentar a rejeição do Lula e o Lula aumentar a rejeição do Bolsonaro. O que, particularmente, o Lula está conseguindo fazer muito bem, que é aumentar a rejeição do Bolsonaro, que já era bastante rejeitado, né? Principalmente em relação às minorias, ele já era bastante rejeitado. Agora ele conseguiu ser um pouco mais rejeitado.
E eu ainda mantenho meu palpite, cara. Eu ainda acho que o Lula vai ganhar. Não acho que vai ter virada pro Bolsonaro, não. Eu ainda mantenho meu palpite em dia aí, tá? E se você tá achando que eu vou votar no Lula, até então, só porque eu fiz aquele vídeo lá era só uma mera zoeira, tá, cara? Era um teste social. Não caia nessa. Eu não sou obrigado a votar em bandido. Nem de um lado, nem do outro. Eu vou votar no candidato perfeito, cara. O candidato vai ser o 00. Esse é o melhor candidato possível para esse país. Porque não dá, cara. O povo é muito imbecil. Não à toa, o Brasil tem um QI médio. Os brasileiros têm um QI médio de 86, cara. 86, cara. Ou seja, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Esse país aqui não sair da lama. Entendeu? Na verdade, é mais fácil esse país se enfiar mais ainda na lama do que ele sair dela. Porque alguns dizem, nós precisamos de um transplante de povo, cara. E essa é a verdade. O povo é muito imbecil. Ninguém quer saber de emendas de relator RP9. Ninguém quer saber de LOA, de LDO. Ninguém quer saber de câmbio flutuante, de dólar, de inflação. As pessoas querem saber de, meu Deus, vão fechar a igreja, vão fechar a igreja. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas as pessoas se atêm ao gatilho do medo, cara. Ninguém vai fechar a igreja, cara. Então, onde vocês tiraram isso? Não importa se vai entrar Lula, se vai entrar Bolsonaro, se vai entrar o caramelo, o cachorro caramelo. Cara, ninguém vai tirar a igreja, não. Quem sancionou, eu quero lembrar para você, quem sancionou a lei da liberdade religiosa foi o Lula. O Lula não vai fechar a igreja, cara. Porque isso é altamente impopular, inclusive. O Lula não vai fechar a igreja. Então, para os crentes que se sentem ameaçados, cara, parem com essa doideira. Vamos pesquisar números e comparar números do que ficar nesse gatilho do medo, porque o gatilho do medo é altamente funcional, tá? Quando você gera um inimigo invisível, isso aconteceu no Brasil em 2 vezes durante o governo do Jango, né? E durante o quem antecedeu o Getúlio Vargas foi Washington Luiz, agora não me recordo. A história tá a história tá um pouco distante aqui. Não lembro se foi Washington Luiz ou se foi outro camarada aí que veio depois. Enfim, não lembro, não me recordo. Agora deu branco na cabeça mesmo. Mas enfim, o Getúlio Vargas, ele forjou o Plano Cohen. Você sabe muito bem, né? O Plano Cohen, que foi ali a ameaça comunista do Brasil, né? Então ele protegeu o Brasil da ameaça comunista. Se bem que Vargas realmente foi bastante importante para a questão industrial e estrutural do Brasil, realmente eu tiro meu chapéu para Vargas, mas não estava nos meios democráticos, então não serve para nós, não serve como modelo para nós. A gente pode escolher um getulismo ali democrático, tudo bem, né? Até porque Vargas fez um governo arrumado, vamos dizer assim, não teve inflação alta, não teve crises tão ridículas quanto houve no governo militar, que obviamente na ditadura militar o golpe que aconteceu no dia 13 de março de 64 justamente foi um golpe sem projeto para o Brasil. Sem projeto para o Brasil. E isso está num livro. 1964, Visões do Golpe. Tá? Esse livro eu peguei numa biblioteca particular, uma biblioteca pública aqui da minha cidade. E dei uma lida nele, é bem interessante. É uma entrevista com os generais que deram o golpe, que aplicaram o golpe. Né? E não havia projeto para o Brasil. Eles inventaram uma ameaça comunista, né? Inventaram uma ameaça comunista porque o Jango tinha ido fazer uma visita à China, né? Eles tinham um certo medo ali do Brasil se tornar um país comunista e tal. Besteira! Besteira! Ai, com um pouco de sono hoje. É o gatilho do medo agindo na tua vida. Não deixe o gatilho do medo prejudicar a tua vida, cara. Não faça isso. O gatilho do medo, ele é muito eficaz. Ele funciona até hoje. Ele foi usado 2 vezes aqui no Brasil e com sucesso. Então tomem cuidado com isso. Porque as 2 vezes que ele foi usado, terminou em golpe, terminou em sangue. Tá? Nós não queremos que isso volte. Tá? A democracia brasileira é muito jovem. Tá? Começou tem pouquíssimo tempo. Então nós não queremos que isso volte, cara. Não queremos. Tá? Então, que Deus tenha misericórdia dessa nação e que esse povo deixe de ser imbecil. É isso aí.